Você já parou para pensar que talvez você não tenha inimigos? Deixa eu ser mais específica. Você já conheceu alguém que fala que todo mundo odeia ela ou que todo mundo sente inveja dela? Mas, sinceramente, as pessoas estão vivendo a vida delas. Você não é tão importante assim na vida de alguém. E tá tudo bem, mas eu quero te falar de um conceito mais profundo. E se no final os inimigos que vemos ao nosso redor não passassem de reflexos da nossa própria história, das nossas escolhas e frustrações e da nossa maneira de olhar o mundo? Eu quero explicar isso com mais detalhes para vocês usando o anime Vinland Saga. No anime Vinland Saga, Thorfinn é um jovem viking que busca vingança pela morte de seu pai. O anime nos leva a refletir sobre o conceito de inimigos e de guerra. O anime não apenas nos mostra a violência de um mundo brutal, mas nos desafia a entender que as batalhas externas podem, na verdade, ser um reflexo das batalhas internas que travamos. Thorfinn, o protagonista, começa a sua jornada movido por um desejo de vingança, mas ao longo do caminho ele começa a se questionar: quem são realmente os meus inimigos? E o mais importante, será que eu mesmo não sou o meu pior inimigo? Em Vinland Saga, vemos que a verdadeira luta não é contra os outros. A verdadeira guerra está dentro de nós mesmos. As guerras externas que Thorfinn enfrenta são, na maioria das vezes, uma extensão de sua raiva, sua dor e o seu desejo de vingança. Mas ao perceber isso, ele começa a enxergar algo fundamental. O inimigo não é um ser externo. É a narrativa que criamos sobre quem devemos ser ou a narrativa que criamos sobre alguém. É aquela ideia de que quando alguém foi babaca com você um dia, é muito mais fácil de lidar com a situação você pensar que ela pode ter só tido um dia ruim. É melhor pensar assim do que achar que toda hora todo mundo tem algo contra você. A filosofia que permeia Vinland Saga vai além das lutas físicas. A história de Thorfinn é sobre redenção e autoconhecimento. Ele não precisa mais de inimigos, porque começa a entender que ao destruir os outros, ele só estava destruindo a si mesmo. As guerras e batalhas externas são um reflexo da luta interna, onde o verdadeiro inimigo é o sofrimento causado pelas nossas próprias escolhas, pela nossa incapacidade de perdoar. Ao longo da jornada de Thorfinn, vemos o personagem lentamente emergir de um ciclo de violência, tentando encontrar um propósito maior, longe da vingança e da morte. No momento que o assassino do pai de Thorfinn morre, Thorfinn fica sem um propósito, e a partir daí ele se questiona: o que eu faço agora? E não podemos esquecer de Askeladd, o assassino do pai de Thorfinn, um dos personagens mais complexos de Vinland Saga. Ele sabe, talvez melhor do que qualquer outro, que o destino é algo que criamos para nós mesmos. Askeladd diz: a verdadeira batalha é contra o destino, não contra as pessoas. E essa é a chave da filosofia que a série nos propõe. Askeladd, apesar de suas ações muitas vezes cruéis, é alguém que compreende que o poder não está em destruir o outro, mas em escolher como reagir ao que a vida nos dá. O verdadeiro inimigo, então, não são os outros, mas sim nossas próprias limitações, nossos medos e nossos desejos destrutivos. Por isso que Askeladd é um personagem tão eu odeio e amo ao mesmo tempo. Porque as pessoas não são 100% más, mas também não são 100% boas. E assim, no fim, a filosofia por trás de Vinland Saga nos leva a uma verdade simples, mas difícil de aceitar. Não existe um verdadeiro inimigo fora de nós. Todos os inimigos que encontramos ao longo da vida são apenas reflexos das nossas escolhas, nossos conflitos internos e nossas falhas. O único inimigo real, portanto, é a nossa incapacidade de perceber isso. Afinal, carregar o peso da inimizade só nos prejudica. É muito mais simples você perdoar e seguir em frente. É claro que isso só é um ponto de vista da filosofia do anime. Não é nenhuma regra que eu tô aqui impondo pra vocês, mas nós temos que admitir, é uma forma interessante de ver as coisas. Thorfinn, em sua jornada, finalmente encontra a verdadeira paz quando deixa de buscar a destruição e começa a construir algo novo. E a verdadeira vitória é sobre si mesmo. Então, não existe uma batalha externa que possa nos dar a paz que tanto procuramos, mas existe um caminho interior que, quando seguido, nos liberta de todos os inimigos que imaginamos existir.